Alô, Fernando! Opa! Começando mais um podcast 50 mais, Doc. Hoje é com você. Hoje é com você. Eu estou feliz porque a minha colega turma, estudou comigo na Faculdade de Medicina e eu tenho um profundo respeito. É minha dermato, entre outras, porque eu tenho várias, né? Para ficar com essa pele maravilhosa, eu tenho várias dermatos. É a doutora, então como é médica, eu que apresento hoje, né? Claro, isso que eu tô falando. Alessandra Romiti, que é uma baita dermato de mão cheia. Oi, Ale, tudo bem? Tudo bem, que delícia estar aqui nesse podcast de sucesso para falar sobre os temas da dermatologia. Bastante coisa Mas você pra já gente tem discutir. 50? Acho que você não tem não, né? Pois é, diz que tenho, né? Vamos ver, né? Sei não, se a gente tá na mesma turma. Tem gente com menos de 50, a gente não chama aqui não. Com menos de 50 são raras participações. Então tô no meu ambiente, Está tô no bem. seu ambiente, Tô né? bem. É uma atenção especial quando a gente passa dos 50, né? Com a pele, né? Quais são os principais equívocos que a gente acaba cometendo, já que nós temos muitas pessoas que se esquecem de ter esse cuidado ao longo dos anos. Aí chega depois dos 50 e fala, meu Deus, a pele está assim, está assado. Por que ficou dessa forma? O processo de envelhecimento vai acontecer em todo o corpo e a pele vai ser um alvo também, um alvo importante. E na pele a gente tem um agravante que é a exposição solar. Acho que principalmente aqui no Brasil e outros países tropicais, a gente tem uma exposição muito grande das pessoas ao sol, né? Tanto em atividades de trabalho, em atividades de lazer. E eu acho que mudou um pouco o conceito do uso do protetor solar. Depois eu vou perguntar se vocês usam protetor solar todo dia. Olha as caras, né? Todo dia? Você Já tá de viu? brincadeira, né? Mas é um conceito que está aumentando, das pessoas aumentarem o uso, né, do protetor solar para diminuir o risco do que a gente chama de fotoenvelhecimento, que se soma ao envelhecimento, que vai acontecer em todo o corpo. Então, quanto mais velha a pessoa vai ficando, ela vai somando o envelhecimento da idade com o envelhecimento do sol, principalmente nas áreas expostas. Então, a dermatologia trata um alvo muito importante no envelhecimento, que é a pele, né? Eu brinquei da idade porque espera-se, a gente vê que o dermatologista, o seu cartão de visita está na própria pele, né? O dermatologista tem que cuidar bem da pele. E uma das coisas que foca no trabalho do dermatologista, eu acho que a gente vai falar de várias delas, é também o anti-aging, que está super na moda, né? Além do sol, funciona? Dá para diminuir o envelhecimento com tratamentos dermatológicos? Com os tratamentos de passar, você diz? Com os tratamentos tópicos? Com tratamentos em geral? A gente consegue sim, lógico que não é uma reversão absoluta do processo do envelhecimento, mas a gente consegue prevenir e consegue reverter algumas situações. Por exemplo, todo mundo sabe que o dano que temos de oxigênio, né, o dano do dano oxidativo da pele é gigante. Então, se conseguimos usar antioxidantes, sejam eles tópicos, sejam eles de tomar, vamos diminuir o dano oxidativo ao longo dos anos. Isso, né, somado a outros cuidados que a gente faz no consultório, a outros procedimentos, pode ajudar muito. Então, o tratamento tópico, ele nunca vai ser sozinho no processo de prevenção do envelhecimento. Mas os tópicos, né, anti-aging, eles ajudam sim, principalmente quando associados aos procedimentos que podemos fazer no consultório. E você perguntou do envelhecimento dos 50 a mais, a gente não pode esquecer da mulher na menopausa, né? A mulher, além do dano todo que a gente tem de sol, além do dano todo do processo intrínseco do envelhecimento, ainda tem a menopausa, que a mudança dos hormônios interfere demais. A queda do estrógeno é terrível para a mulher com relação à pele, tanto pele seca, a pele envelhecida, a perda do colágeno. É muito importante um cuidado diferente na menopausa. Você passa protetor solar todo dia? Você trabalha com a sua imagem muito mais do que eu. Então, protetor solar eu acabo usando menos do que deveria, confesso. Mas eu adquiri recentemente um hábito de usar cremes hidratantes que eu não usava com frequência. Creme no rosto, creme na pele de uma forma geral. Tem uma frase que eu gosto muito da querida Sandra Nemberg, que ela diz o seguinte, o creme compensa. Adorei. É interessante, Vou roubar né? a frase. Creme e óleo também, né? Esse pós-banho, né? Eu não imaginava que eu ia ter esses cuidados chegando perto dos 60 anos, Doc. Eu confesso para você que eu não passo protetor solar. Nem creme. Quando vou óleo. Vou à praia, vou em geral com uma camiseta com proteção UV e um boné, mas não passo nem na cara.
E Um quando, creme hidratante quando depois do vou pro banho, com a Xingu, pele ainda molhada. não passo. Não Eita, passo. nós vamos mudar isso aí, hein, Fábio? Não, É. não é uma coisa assim. Não tenho o costume de passar. Às vezes a Teodora fala, não, vamos passar, vamos fazer isso, mas de uma maneira geral não é o meu. Não passo. Mas sabe que o hábito de skincare nos homens é um pouquinho mais difícil mesmo do que nas mulheres. Porque as mulheres têm um pouco mais a rotina da maquiagem, do limpar a pele, né? Usar um demaquilante. Então, ela já tem uma rotina que é mais fácil de introduzir o protetor, o hidratante. Para os homens, às vezes é uma luta mesmo fazer eles preciso entenderem Eu não a tenho importância. cabelo, né? O cabelo, assim, quer dizer, a careca é um ponto frequente de câncer de pele, né? Super. Porque Mas não olha, toma muito sol, existe uma tendência nossa, masculina e equivocada, de achar que isso não é nada. Mas é claro que é. É claro que funciona, porque tem creme para usar só à noite. E que não pode nem usar de dia, né? Guardando as devidas proporções, né, doutora? Algumas coisas de noite e dia são até mais comerciais, né, do que realmente de indicação, né? Então, às vezes, uma empresa tem um produto dia e um produto noite. Muitos de noite não teriam problema de ser usados de dia ou ao contrário. Mas alguns ácidos, principalmente, que vão fazer o tratamento da esfoliação e que possam ter fotossensibilização, que possam ser sensíveis à luz, aí muitas vezes não pode usar de dia mesmo. Então, é interessante a gente fazer uma rotina de skincare que seja adequada para cada tipo de pele e para cada perfil de paciente. Por exemplo, o Fábio, não adianta ele vir no meu consultório e eu sair com uma receita de 5 produtos para usar na pele. Não vai usar. Não, De eu repente, a gente compro. começa um de Aí cada vez. Eu compro, depois eu ligo pro médico e falo, não tá funcionando, eu já comprei. Já Mas comprei. você usou, não usei, eu só Tá no comprei. armário. Tá lá. Mas às vezes começa assim, com, por exemplo, um protetor solar, que vai ser importantíssimo. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tomo sol. Lógico que a gente toma sol, porque a gente sai de casa, anda de carro, o vidro não tem uma proteção absoluta. Às vezes é 1 minuto de casa até o trabalho, mas é 1 minuto. Vai somando na semana, no mês, no ano. Esse sol é muito maior do que o sol de praia, que ele pode ser mais intenso num determinado momento, mas ao longo da vida essa somatória, né, do sol acumulado é muito maior. E as pessoas esquecem da luz também, né? A luz não dá câncer de pele como o sol. Mas com relação ao processo de envelhecimento e as manchas da pele, essa luz que a gente é exposto todo dia, do celular, de computador, né, da luz fria dos lugares que a gente trabalha, também interferem, né, no Mas você processo não de acha, mancha. doutora, que, de uma forma geral, pela importância que o protetor solar tem, ele é caro no Brasil e até recentemente difícil de passar, é aquela coisa gordurosa. Eu sou dessa geração. Meus filhos, eu tinha que pegar na gravata ali, segurar o menino para passar, e aquela coisa enlameada, aquela coisa engordurada ali. Hoje tem o spray, hoje tem uma Maravilhoso. facilidade muito grande, Maravilhoso. mas ainda existe o empecilho do preço. Não é um produto barato. Tem pra de ser tão tudo, né? A importante gente assim. tem agora bastante opção de protetor solar bem acessível, que dá realmente para as pessoas usarem. Existem marcas mais caras, às vezes com algum diferencial, de já ser um filtro com clareador, um filtro com controle de oleosidade, mas existem filtros sim de custo popular e que as pessoas conseguem usar. E isso de tornar mais fácil o uso do protetor foi genial para aumentar a adesão aos tratamentos. Imagina, filtro spray, filtro com cor para as mulheres que já substituem maquiagem ou para homens que gostam, Aí, né? tá vendo? Coitado Então do tem Cadu, muita eu falava coisa. pra ele assim, segura a respiração. Aí, na spray. cara dele. Aí você fala, não, isso E não é ainda pra era o pôr na spray, cara. mas Não, mas o tinha- spray na cara. É. Mas tem muita opção bacana hoje em dia e tem para todos os bolsos, né? A gente consegue hoje sim. Agora, uma pergunta. Eu e Doc aqui, né, avançando aí além dos 50, a gente começa um skincare. Então, uma dedicação ali, um creme da noite, um creme dos olhos, o creme da tarde, o creme da manhã, o creme da hora do almoço. É mais ou menos assim. Aí, com todo esse cuidado, com quanto tempo a pele vai ficar boa para falar assim, nossa, tá muito bom, logo se vê que você tá se cuidando. Demora quanto tempo? Não, depende do objetivo do tratamento. Por exemplo, se o paciente tem uma pele manchada, é mais fácil você enxergar uma resposta de melhora, porque a pele vai ficando menos manchada. Se a pele praticamente não tem uma alteração e o que a gente vai fazer é a hidratação e a prevenção,
a melhora é progressiva, não é uma coisa que de um dia para o outro você olha e fala assim, uau, minha pele mudou. Então, os pacientes que têm alguma doença de pele, pele manchada, espinha, né, alguma condição de tratamento, percebem mais rápido essa mudança. As pessoas que vão fazer o skincare para prevenção, né, para Que é o meu melhora, caso que é o ali. seu caso, você vai perceber gradativamente a pele melhor. Geralmente, 2 semanas de uso de tratamento, a gente já começa a ver a Já pele com tem mais mais. Eu não vi vício, nada de diferente. mais brilhante, Já tem. exigente. Mas assim, é de você chegar num lugar e a pessoa falar assim, nossa, Uau. como sua pele está bonita. Não é assim também, né? Não é, Não, né? É uma coisa acumulativa e acho que principalmente preventiva. Você falou uma coisa importante que é da hidratação, né? A gente, ainda mais no processo de envelhecimento, vai perdendo o que a gente chama da integridade da barreira da pele, da barreira cutânea. E isso aumenta a perda de água e as peles ficam muito mais ressecadas. As pessoas com mais idade têm pele muito mais ressecada, na menopausa então piora mais ainda. E aí a hidratação vai ser super importante para melhorar tanto a qualidade da pele quanto a função da pele como barreira. Então é bem importante hidratar. Agora, no rosto, muitas vezes, a gente já tenta fazer o que a gente chama de um hidratante plus. Então, não vai ser um hidratante só para deixar a pele hidratada. Ele vai ganhar alguma coisa a mais, como eu falei, um antioxidante, um clareador, um protetor solar. E aí a gente tenta usar esses produtos multifunção para ajudar o paciente a não ter que usar 15 coisas. Então, por exemplo, para o Fábio, a gente teria que usar um produto, né? Provavelmente que já fosse ali um 3 em 1, um hidratante, Provavelmente um eu ia protetor comprar e e não ia aguardar. usar, exatamente. Vamos tentar. Eu já tentei isso algumas vezes. Eu já tentei. E esse momento também é do pós-banho, onde a pele está mais úmida, e aí é bom um óleo bifásico, por exemplo. A hidratação é muito importante que seja feita pós-banho. Um A óleo de hidratação semente com de uva. semente de uva é maravilhoso, semente de amêndoa, semente de Tá vendo? uva. A Tá de gente tem. brincadeira comigo. Ele tá sabendo bastante coisa, não viu? vai Olha esse fazendo cara, efeito. trabalha na câmera. Imagina uns close, umas TVs desse tamanho, a cara dele. Tem que cuidar mesmo. Agora, óleo bifásico o pessoal gosta também para usar como demaquilante, que é uma situação muito bacana. E o óleo de banho é uma coisa que está ajudando muito quem não tem paciência de skincare. Porque às vezes você usar um óleo de banho que já faça a limpeza da pele, não é sabão, né? É um limpador da pele e ele já mantém a hidratação, pula muitas vezes a etapa do hidratante pós-banho. Aliás, vai bem. vamos abolir a palavra sabão de barra, né? Sabonete de barra. Como Isso assim? praticamente no cuidado da pele não existe. Não pode Tô tomar falando banho com sabão de bobagem? coco, aquela Opa. barrinha de sabão de coco. Minha avó tomava com sabão de coco e dava tudo certo. Ó, vamos fazer uma analogia com a louça. Sabão vamos de lá. coco, bucha e água quente. Tira toda a gordura da louça. Sabão, bucha, água quente, tira toda a gordura da pele. Então a gente tem que tomar cuidado realmente para não ressecar as peles com Sabonete sabão. líquido, Não, Doc. eu tô fazendo o papel do guarda-mal Do guarda-mal. e ele do guarda-bom, né? A gente tá, mas, na verdade, assim, é óbvio que a gente tem que se cuidar. Mas é que o quanto... Isso é uma coisa importante, por favor, Ale. O quanto tem de exagero nisso? Porque se você põe, ninguém percebe, e você não sabe como você ficaria se não tivesse posto. Quem que é o controle de... Se cada pele é de um jeito, se cada pessoa é de um jeito, como é que eu sei que se eu não tivesse usado, como é que eu tenho o controle da melhora da pele, do envelhecimento de uma pessoa, se ela é controle de si mesma? Controle de si mesmo a gente não vai ter nunca, né? Sim, Nenhum claro. trabalho vai ser feito assim. Mas muitos dos ativos que são usados nesses produtos de skincare, eles trazem um respaldo científico bem bacana, de melhora, de antes e depois, fazem esses estudos de avaliação de percepção da pele, tem como medir a hidratação, como medir a espessura, às vezes até com biópsia para tirar um pedacinho da pele para examinar, para fazer o antes e depois. Então, muitos dos ativos, eles já têm um respaldo científico interessante. Mas é óbvio que o controle de cada um, que seria perfeito, tipo, usar metade do rosto sim, metade do rosto não, é uma coisa que não tem como ser feito, né? Mas as pessoas, elas vão melhorando, elas vão sentindo a pele melhor, elas vão sentindo a pele mais hidratada, a pele com mais vício, a pele que aceita, muitas vezes, no caso das mulheres, a maquiagem, que não fica craquelada, que não fica descascando. A pessoa vai sentindo a melhora e vai ficando mais feliz com o tratamento, e aí a gente vai aumentando, Esse né? era um ponto que eu queria chegar. Tem a ver um pouco com se cuidar, com se amar, com felicidade. Tem muito, Isso também né? faz bem para a Lógico. pele. Se Faz muito tocar, bem. né? Faz bem pra, Se sabe? Até perceber, se né? cuidar, tocar o Se próprio olhar no corpo, espelho, né? A dermatologia tem uma coisa maravilhosa que é essa melhora da autoestima dos pacientes. Às vezes o paciente chegar no consultório e falar, por exemplo, doutor, eu tô super feliz com o meu tratamento, eu me sinto bem, eu gosto de me olhar no espelho. Isso é tão legal.
porque mexe mesmo com a Claro, autoestima não das tenho pessoas. dúvida. E a pele, claro, é o retrato, né, do que a gente vê. É muito E legal quais isso. são os desafios nessa luta? A gente está falando desse trabalho anti-idade, mas a gente já falou aqui que essa é uma palavra um pouco questionada, porque como é que você vai contra a idade, né? Essa expressão, né? É. Politicamente correta, nem tanto, né? Você sabe que agora, por causa dessa história toda, né, de ageísmo, de tudo, tem uma tendência da gente falar pró-aging e não anti-aging. Então, o aging já é, né, uma coisa que a gente usa já aí, né, de Porque americanizado. você não vai. Mas a gente faz, é uma prevenção mesmo, né? É um cuidado de envelhecer bem, muito mais do que não envelhecer. Todo mundo vai envelhecer. É mudar, envelhecer com dignidade, né? Mudar a rotina do envelhecimento. Então a gente usa muito pró-aging mais do que anti-aging. Interessante. Vamos falar dessa diferença. E como é que você mede dentro do seu dia a dia até onde é um cuidado e quando chega no exagero? Você sabe, Fábio, que isso é muito importante. Eu falo, e hoje nós vivemos, né, essa exposição das pessoas em mídias sociais, em redes sociais. Então tem que olhar o copo meio cheio. Acho que isso trouxe uma coisa bacana, que as pessoas pensarem em se cuidar. Então, sei lá, talvez quando nós éramos aí 20 e poucos anos, não passava pela nossa cabeça fazer um tratamento de envelhecimento. Sabendo que começa a ter perda de colágeno com 25, 30 anos, hoje eu vejo as pessoas chegarem no consultório muito mais cedo para me falar, doutora Alessandra, o que eu posso fazer para prevenir o meu processo de envelhecimento? Então, isso é muito legal, porque as pessoas estão começando a se tratar antes e essas pessoas vão chegar, né, nos nossos 50, provavelmente com uma condição de pele melhor do que nós chegamos, porque estão se tratando antes. Aí vem o outro lado, que é o exagero. Então, vamos supor, uma exposição muito grande nas mídias sociais, os filtros todos né, de Instagram, de tudo que as pessoas colocam, as peles que são consideradas, entre aspas, perfeitas, mas que não são reais, isso faz com que as pessoas também se frustrem muito com a sua autoimagem. Então, muitas pessoas chegam no consultório e falam assim, eu quero esta pele de uma pessoa que está ali numa revista, que você vê que não é uma Muito pele real. Photoshop. Lógico. E aí a pessoa se frustra, porque ela se olha no espelho, se vê com uma pele que ela não considera perfeita e ela quer chegar num ponto que ela não vai chegar nunca. O Fernando costuma usar uma frase que ele fala assim, que na internet, nas redes sociais, você compara o seu bastidor com o palco do outro. É isso. E todo mundo tem bastidor. E a né? grama do outro parece sempre mais verde É. que a nossa, né? Mas tem alguns desafios, né? Na área da dermatologia. Eu tenho 59 anos. E eu também não gosto de dizer isso, assim, eu não me sinto com a idade que eu tenho. Então, me sinto com qual? Essa também não é uma afirmação cabível. Mas eu, de fato, não me imagino com essa idade. Eu me imagino mais jovem na minha cabeça, nas minhas atitudes. Mas quando eu olho as minhas mãos, eu falo, caramba, já tem muitos anos aí. Quando que eu olho eu as suas mãos, eu também penso. Então, doutora, as mãos seriam um desafio, porque aqui não dá para fazer plástica. Nós temos grandes desafios. Mão, um grande desafio. Pescoço. Eu também, quando eu olho aqui. Por isso eu uso sempre golas mais altas. É um grande desafio. Colo, são grandes desafios, sim. E a gente precisa fazer o tratamento desse todo, porque também não adianta um rosto, né, super esticadinho, lindo, sem mancha, colocado num pescoço e num colo muito manchados. Então, a gente sempre tenta abraçar as áreas de grandes desafios. E tem muito tratamento hoje para pescoço, para colo, para mão, com laser, com tecnologia, com procedimentos injetáveis. A gente consegue realmente melhorar essas regiões também. E às vezes o paciente não percebe. É uma boa que você percebeu, né? Que você precisa também cuidar de outras regiões. Porque às vezes os pacientes não têm essa percepção. Elas contam uma história, né? Essa mão envelhecida, ela conta uma história. Mas a gente pode mudar um pouquinho a história dela, deixar ela um pouquinho mais novinha, né? Não vai ficar com uma mão de 15 anos, mas melhora bastante. E aí, brincando com de 15 anos, a gente estava falando do problema das redes sociais. Vocês sabem que essa coisa do exagero, hoje em dia não é infrequente no consultório nós atendermos, por exemplo, crianças buscando tratamentos pró-aging ou skin aging, né, de anti-aging. E isso é um problema que a gente tem que olhar, porque essas crianças, elas são muito agredidas pelas mídias sociais, elas acreditam no que elas veem, né, elas compram muitas vezes os cosméticos disfarçados de cosméticos infantis e os pais muitas vezes compram, né, vão atrás. Então, dentro dos exageros, a gente tem que também orientar as pessoas que as crianças precisam ser
muito bem A gente cuidadas com o passava risco. hipoglós no nariz, porque tava descascando Hoje, na Fábio, praia. No lábio, que tava tudo as rachado. crianças Na chegam, praia. as crianças chegam no meu consultório sabendo a lista dos cosméticos que existem, dos produtos que eu não sei. Eles trazem, assim, muitas informações, eles buscam muito e interfere demais na autoestima dessas crianças. Elas ficam muito, muito Seria quase impactadas uma negativamente. anorexia de pele, De assim, pele, exatamente. fala do emagrecimento, a criança acaba tendo um distúrbio alimentar. Mas tem outras implicações de crianças usando produtos de adultos, Muitas, de esmaltes, a produtos de muitas. cabelo, até com questões hormonais. Muitas, tem os disruptores que a gente fala, né, endócrinos, que são os produtos que podem ter alterações até endócrinas nas crianças, e elas acreditam muito. Teve uma marca nos Estados Unidos que fez toda uma divulgação de produtos de skincare com aquele filme Divertidamente 2, né? Então, tudo tinha a carinha do Divertidamente. Quando você vai olhar os produtos, é tudo de adulto. É ácido retinóico, ácido glicólico, niacinamida, vitamina C, coisas que são de adulto, não são para criança. Mas eles vêm lá disfarçados de produto infantil. E criança compra, né? Compra a lancheira da Barbie, compra o estojo lá do Carros, né? E aí compra os produtos do Divertidamente que Mas não é são para muito criança. E os pais difícil. compram, É né? muito difícil lidar com isso. Eu tenho uma filha de 9 anos. Outro dia ela queria ir no salão porque tinha uma festa. Aí foi no salão fazer uma escova. Ok, até aí tudo bem. Quando eu voltei, ela já tinha feito o passado esmalte e estava de batom. Aí eu perguntei, mas é infantil, né? Não, é colorido. Eu falei, não, eu estou perguntando se é infantil. Não era. Não é. E então não dá. Esse é um alerta importante. Pais com mais de 50, como eu, que acabam sem entender isso. Não, tá bonitinho. Não, não tá bonitinho. Não é para ser bonitinho. Por exemplo, numa festa, ok, ela foi se produzir, mas as crianças fazem isso no dia a dia. Elas vão para a escola maquiadas, com blush, com rímel, com batom, com os cuidados de skincare, né? Então é uma coisa que os pais têm que ficar atentos mesmo. E a né? gente falando para o nosso público, dos 50 a mais, essa também é uma ideia, uma idade onde os pais acabam sendo mais permissivos. São pais mais velhos que falam, não vou brigar, poxa, deixa lá, tá bonitinho. É. Não, Esse e é o alguém fala problema. para ele, não, você não sabe, agora é tudo assim, aí você fica meio Agora é fora do tudo ambiente, assim. você fala, Essa bom, é se é boa, tudo agora é assim, tudo né? assim. Todas as crianças. É muito importante que a gente saiba, porque não tem uma criança que compra sem um adulto que compra por É ela, claro, né? Então, é e claro. a criança pressiona e os adultos, a nossa geração, acaba sendo muito pressionada por essa geração de crianças e eles sabem tudo e eles argumentam. Sim. Eles me argumentam de um jeito no consultório que eu fico imaginando como eles argumentam para os pais que não conhecem o que eu conheço, né? Então, o pai, como leigo nessa situação, acaba cedendo muitas vezes. Então, é muito importante essa orientação para o público 50 a mais de ficar atento com os exageros das crianças, que é muito Mas grave. Se os pais têm exageros, né? Imagina com as crianças, né? Porque tem aquela testa que o Leandro Carnal uma vez deu uma entrevista falando sobre isso, assim, mundo contemporâneo, que a expressão, aquela testa sem expressão, onde a pessoa diz incêndio e eu te amo, Do mesmo jeito. socorro incêndio e eu te amo, Isso é uma coisa que acontece. sem nenhuma expressão. Começa a ter tanto preenchimento, tanto que as pessoas começam a ficar com a cara parecida. As pessoas começam a ficar iguais. É cara de preenchimento. E é tão louco isso, porque é a diversidade entre as caras das pessoas que é Não, legal. e você E as imagina, pessoas começam a ficar meio massificadas. se a Você já gente percebeu sabe, isso? se a gente Muito. sabe, imagina a médica. Não, ela deve sabe ficar tudo, louca. né? Fala assim, Muito, a gente fica nossa. maluco. E às vezes o paciente não tem essa percepção. Chega um paciente no consultório com uma boca gigante e fala, doutora, eu vim colocar a boca. Aí você fala, como assim? Não, a minha boca era muito maior. Você não tem ideia de como eu perdi a boca. E a pessoa não tem noção. Então precisa de um profissional que fale não, né? Em tudo na medicina é assim. Não, mas tudo bem, né? você vai falar não, ela vai falar, tá bom, eu vou no outro Ela médico. vai em outro. Ela vai em outro médico, ok. Mas dormir tranquilo é Eu bom, durmo né? em paz. Dormir Eu não tranquilo é colo. bom, né? É isso. E às vezes você perde o paciente por não fazer o procedimento, e muitas vezes depois você ganha o paciente de novo, quando ele vai em outros lugares e ele Pra vê corrigir. que lógico, que ele não ficou bem para corrigir. E aí a gente entra, né, numa seara complicada da história de tantos profissionais hoje sendo autorizados a fazer os procedimentos, muitas vezes sem serem médicos, e eles não fazem diagnóstico, porque, Fábio, tudo em medicina tem diagnóstico antes de tratamento, você concorda? Claro. Na sua área, algum tratamento se faz sem diagnóstico? Não, e também Nenhum. saber o que fazer quando tem uma complicação. Exatamente, Você exatamente. você tem que saber corrigir, porque assim, os procedimentos médicos, algumas vezes, eles dão errado, mesmo quando ele é feito corretamente e bem indicado. Mas você tem que ser capaz de identificar quando dá errado e corrigir.
Isso faz parte do processo Do processo da de medicina. atendimento da E na medicina. estética não pode ser diferente. Então, primeiro o paciente vai no consultório, tem que ser feito um diagnóstico do que ele precisa. Depois que esse paciente está diagnosticado, vai ser feito o plano de tratamento e, se der alguma confusão, saber como corrigir uma complicação. Então, esse processo que as pessoas acham assim, eu vou ali fazer Não, uma toxina, é, eu vou ali fazer. Isso não então, existe, exatamente, né? uma toxina, né? O Botox no dentista. Uhum. Vamos falando claramente, o grande embate dos dermatos, das dermatos, com essa liberação para Os que os cirurgiões dentistas... plásticos que faz a buchectomia, né, tira aquela gordurinha que tem aqui, muitos dentistas fazem, e hoje eles têm feito lipo no pescoço, só que sem ter a formação adequada de um cirurgião geral, que todo cirurgião plástico é, de, por exemplo, resolver um problema. Já aconteceu casos de chegar no hospital, a gente saber de casos gravíssimos por conta de pessoas que não estão formadas o suficiente. Não estou falando mal de dentista ou de esteticista ou de nada disso, mas eu acho que a gente tem que buscar as pessoas que têm uma formação profissional, que podem cumprir aquilo de uma maneira segura. Segura, de uma maneira ética, de uma maneira olhando o paciente. Então, é muito importante que a gente não pode, lógico, entrar na questão, né, legal do que é permitido ou não permitido, mas a gente pode tentar entrar no que é a questão ética, né, do paciente procurar um E profissional até capacitado. mesmo com relação a essa relação intermedicamentosa, né? A dermato é uma médica graduada e capacitada para falar sobre isso. Por exemplo, o chip da beleza, né? Que nada mais é do que uma bomba de hormônio que vai alterar todo o comportamento da mulher, na maioria das vezes, né? E ela vai, com isso, interagir com outros procedimentos dentro de um consultório dermatológico. Isso pode causar outros grandes problemas, não? Assim, o chip da beleza geralmente não fica na mão do dermatologista, né? Quem coloca isso normalmente Sim, são, mas né, estou dizendo, os ela outros usa o profissionais. chip da beleza, mas ela vai ter a dermatologista para colocar Lógico, porque ela chega no meu consultório, por exemplo, cheia de espinha, com o cabelo caindo, em com uma decorrência alteração. disso. E aí, se eu não sei o que aquele hormônio está causando, se eu não sei o que aquele hormônio está ou ajudando ou prejudicando o meu paciente, como que eu vou ajudá-la, né? Então, eu preciso olhar o paciente como um todo mesmo. E a função é do médico para ver o paciente fazer o Porque na diagnóstico. formação do dermato, eles passam, eu não sei quantos anos, mas a Alessandra pode dizer, na clínica médica, atendendo como clínico geral, porque faz parte da dermatologia, você sabe a clínica geral. Eu já vi dermatologistas dizerem assim, eu virei esteticista puramente. E o outro fala assim, eu não faço estética, eu faço só patologias. Porque seria um posicionamento como se fossem subespecialidades. Acontece isso mesmo? Pode acontecer, eu acho que assim, eu brinco que eu sou dermato raiz, né? Sou lá do HC, não vou perder esse meu lado médico raiz nunca, mas eu adoro trabalhar estética no consultório. Então, eu sempre vou tentar mesclar. Trabalhar a estética, mas de uma maneira ética, olhando o paciente como médica e não só pensando só na beleza, né? Então, a gente tem que pesar os dois pontos. Tem gente que não gosta de uma área, como em toda a área da medicina, né? Na ortopedia vai ter uma pessoa que trata joelho, outro vai tratar Sim, sim, quadril, sim. outro vai tratar pé. Então, na dermato também, tem gente que hoje em dia se especializa só em cabelo, outros fazem só estética, outros tratam só unha, outros só tratam doença. E tem uma área muito legal que é ligar os aspectos emocionais com a pele, né? Mas muito, né? Isso é Existe um muito eixo, né, bacana, né? neuronal ali, Mas que é o eixo cérebro-pele. especializações também. Especializações. Porque muito se diz, o intestino é o segundo cérebro, né? O intestino reage a todas as emoções, mas e a pele, que é o maior órgão que nós temos? Muito, e tem uma relação cérebro-intestino-pele muito interessante. A gente consegue realmente fazer esse eixo e muitas vezes melhorando a parte intestinal, a gente melhora a parte da pele, melhorando a parte cerebral, a gente também consegue que o paciente tenha uma melhor visão, né, de si mesmo. Então, é muito importante essa relação. Por isso que tem que ser essa medicina que a gente fala hoje, né, integrativa, de olhar o paciente como um todo, que é muito, muito, muito importante e que o médico é capaz, né? Vamos voltar para os botox? Vemos. Então, por, por que as pessoas estão ficando com... Porque originalmente cada rosto tem a sua característica. Uhum. Então, elas começam a fazer botox, enchimento, e tem uma convergência para os rostos ficarem semelhantes. Uhum. Eu vejo isso, não sei se é uma coisa, gostaria de ouvir sua opinião. Mas existe um rosto ideal? Existe a beleza ideal? Ou a beleza que é desejada no momento?
Em que pé que nós estamos agora? Uma mulher de 50 anos, porque nós estamos lidando aqui com essa população de 50 a mais. Existe o que é considerado um padrão de beleza universal, por exemplo, formatos de rosto, rostos femininos, né, serem um pouco mais triangulares, rostos masculinos mais quadrados. Existem alguns padrões, mas isso muda muito, né, de acordo com a etnia de cada paciente, de acordo com o desejo de cada paciente. Um homem pode querer um rosto mais delicado, uma mulher pode querer um rosto mais angulado. Existem alguns padrões que são considerados internacionais de beleza, mas que hoje em dia a gente usa menos, né? A gente pensa mais no que fica adequado para cada paciente. E aí, eu acho que a grande questão dos rostos ficarem parecidos tem muito mais a ver com a técnica mal utilizada do que com os produtos em si. Vou dar um exemplo. Por exemplo, as pessoas confundem muito a toxina botulínica com preenchedor. Então, o paciente chega no consultório e fala assim: ai, doutora Alessandra, eu não quero fazer botox porque eu não quero ficar com aquela boca gigante. Quer dizer, botox não é uma coisa que aumenta a boca. O botox é uma coisa que tira a força da expressão. Então, ele vai ser trabalhado na testa, na região aqui da braveza, nos olhos, para diminuir a força muscular. O que mais aumenta Tal do bigode volume, chinês que se isso fala, aí é né? preenchedor. Eu acho Porque um daí charme. tudo que Eu vai... acho o bigode chinês um charme. Charme. É que quando ele fica exagerado, né, as pessoas não gostam. Mas aí os volumes, eles são repostos pelo ácido hialurônico, que é o preenchedor. Então, É esse que é o da boca. Esse que é o da boca. Então, o ácido hialurônico... E ele que é o... acaba, ele vai murchando, vai ano. precisar pôr O de ácido novo. hialurônico entre 6 meses e 1 ano, dependendo da área a ser aplicada. Então, a gente pode fazer de maneira também progressiva. E aí, vamos supor, o processo do envelhecimento. Vamos colocar o teu bigode chinês, que você colocou aqui. O bigode chinês vai se formar porque o rosto vai tendo toda uma mudança, né, de posicionamento. A gente derrete, a grande verdade é essa. Tem mudança de osso, tem mudança de gordura, a gente vai derretendo. Aí o bigode chinês aparece. Aí eu não trato nada do paciente, não faço nenhuma estimulação de colágeno, não uso nenhum aparelho, só fico tratando o bigode chinês. Ao longo do envelhecimento desse paciente, eu vou deixar esse paciente estufado no bigode chinês, né? E aí as pessoas vão trabalhando tudo com volume. Então, um preenchedor aqui na olheira, na boca, para tentar estufar. Sabe uma bexiga que vai murchando, você vai tentando estufar com volume? E aí os rostos vão ficando, que a gente chama harmonizados, que hoje a gente fala de desarmonizados, que os rostos vão ficando todos iguais e estufados. Então, hoje a gente busca não fazer isso. Não adianta volume. Tem que ir colocando, então, estimulação Doutora, de colágeno, outras Isso que o coisas, Doc né? falou, né? Que a gente acha que todo o rosto é igual, né? Vai ficando todo igual. Cada Vai um tem- convergindo para ficar igual, claro. Mas que é não, quando volumiza, né? Não, então, você fala, nossa, fez, todo mundo tá igual, tá igual. Ficando Agora, parecido. Você, quando olha, fala assim, nossa, tá errado ali o bigode chinês, a graduação do ácido hialurônico É aqui isso. foi... Você faz isso. Você consegue... Lógico. Você olha e faz a análise todinha? Lógico, tem que ter uma avaliação. E normalmente a gente vê isso, que a Não, pessoa... tô dizendo assim, numa festa, Lógico, num casamento. o dermatologista Você é fala, "Meu Deus, terrível tudo olhando errado, as peles. E televisão, a tudo gente fica olhando. Aquela ali... Uma vez eu conheci a mãe da Dani, da nossa turma, pediatra, que ela foi no cirurgião plástico, falou assim, eu vim aqui, eu quero operar tal coisa. Ele falou assim, você não vai operar o rosto? Eu falei, não, o rosto tá ótimo. Seu rosto tá um lixo. Ah, meu Deus. Aí ele falou assim, quer ver? Naquela época não tinha celular, ele falou assim, pega um espelho, tem um espelho na mão dela, e falou assim, abaixa o rosto e olha pro espelho. Hoje eu te desafio, você que tem 50 a mais, liga a câmera do seu celular e fica na horizontal e olha, o teu rosto cai, pendura, a bochecha fica pendurada, tudo Mas cai. quem é que vai ver uma pessoa assim? Que sacanagem. Se você pegar, ele tá assim, mas na hora que você fica na vertical, isso aqui vem, você descobre que o teu rosto tá solto. Descola da sua mesmo. cara e caiu para baixo. E aí o cara fez, ela olhar, ela operou o rosto O rosto inteiro. na hora. Mas isso é importante, porque a alteração acontece em todas as camadas do rosto, né? Desde a parte dos ossos, que vai mudando, a gordura, a pele. Então, tratar uma região só não funciona. Esse tratamento que nós falamos multicamadas ou tratamento de procedimentos associados é o mais importante para bons resultados. E o melhor tratamento é aquele que a pessoa não olha e fala assim, nossa, o que você fez na boca? Meu Deus, o que você fez no olho? Isso é péssimo. A pessoa tem que olhar e falar assim, nossa, você tá bem, né? Mas sem saber muito bem se é Ninguém olho, se é fala boca, que né? Não, fez, né? e assim, Ninguém fala que fez. Tem um povo que gosta de falar que fez, mas muita gente esconde o que faz. é verdade. e aquele negócio de passar os fios que puxam, porque agora tem uns fios que são escamados, que você passa numa direção, aí E quando puxa. você puxa, assim, você... tchuc. Só que esse fio com o tempo é absorvido e começa a cair de novo. Mas... É a mesma coisa. O fio ele é um complemento também do tratamento que pode ser usado quando bem feito, pode ter resultados interessantes, mas associado a outras coisas. Não adianta só ficar puxando o rosto sem trabalhar qualidade de pele, quantidade de colágeno. Então a gente tem que associar. A melhor coisa é sempre associar
os tratamentos, né, para tudo de pouquinho, somando para ter um efeito sinérgico e não usar, por exemplo, o preenchedor em exagero, que é o que está destruindo, deformando o rosto dos pacientes. E os pacientes chegam no teu consultório para você corrigir esse tipo de coisa? Muito. E assim, eu falo que metade do dia é tratando o que foi feito errado. E os pacientes, eles ficam às vezes muito angustiados, e aí eles vão para o médico. É incrível, para corrigir as coisas que foram feitas, aí ninguém procura o profissional no médico, aí vai todo mundo para o médico. E tem algumas coisas que são reversíveis, por exemplo, o ácido hialurônico, ele tem uma enzima que dissolve o ácido hialurônico. Então, se o preenchimento foi feito com ácido hialurônico, dá para fazer muitas vezes a reversão. Ou com outros procedimentos, a gente reposiciona o tecido para tentar melhorar o que foi feito. Então, muitas vezes dá para reverter. Às vezes, não. Tem gente que usa procedimentos não reversíveis, né? Procedimentos definitivos. E aí é mais complicado. Mas muitas vezes a gente E é bom reverte. também a gente dizer que o preço acaba sendo um balizador da qualidade, né? E até da idoneidade do procedimento, né, doutora? Existem substâncias, o PMD, que é sintético, Ele qual é chama essa política? PMMA, que é PMMA. polimetilmetacrilato. Esse é um produto que ele foi aprovado no Brasil para tratamento dos pacientes que tinham HIV, né, que têm HIV positivo, que perdem a gordura do rosto, ficam muito murchos. Com a bochecha Pois é. encovada, né? Então, teoricamente, esse PMMA foi aprovado para isso. Depois ele começou a ser usado porque ele é um acrilato, né, um polimetilmetacrilato. E ele é muito mais barato do que ácido Ele não é hialurônico. absorvido E pelo ele não é corpo. absorvido, esse é o grande problema. Como ele é barato, muitas vezes as pessoas aplicam falando até que é ácido hialurônico e depois não é ácido hialurônico. E quando tem uma complicação de um produto definitivo, é infinitamente mais difícil de trabalhar do que quando é um produto que é temporário, né? Então tem que tomar muito cuidado com o produto que é realizado. Quando a gente faz um procedimento no paciente, os produtos têm as etiquetinhas com a validade, com o lote. É muito importante que isso fique na ficha do paciente, a gente mostra para o paciente o produto usado, porque tem muita gente que compra na internet produto sem nota fiscal, compra produto sem procedência, não tem almoço grátis, né? Então tem que tomar muito cuidado quando o produto é barato, né? Aí você coloca uma variável, um risco, que é a pessoa mal intencionada, que usa uma coisa inadequada, mas mesmo usando coisas adequadas, a gente vê exageros e vê resultados que não são tão legais, né? Que são muito técnico dependentes. Por isso que é muito importante que o profissional seja capacitado para fazer o adequado para aquele paciente. E o paciente não pode ser ele o balizador do que ele vai usar. Doutora, quero mais. Eu quero isso. Às vezes o paciente não quer fazer, eu vim fazer um procedimento. Eu falo, não. Você veio no meu consultório fazer uma consulta para eu te dizer se esse procedimento é o adequado para você. Mas existe uma pressão, muitas vezes, dos pacientes. Mas a minha amiga fez, eu quero fazer igual. E aí a gente tem que dizer, não, para sua amiga tem uma indicação, para você a indicação é outra. Essa análise, essa avaliação, né, esse diagnóstico é que é muito importante que o médico faça, porque nem sempre o procedimento para você vai ser o mesmo para você, né? Mesmo as pessoas tendo a mesma idade, são coisas diferentes. Falando um pouco dessa pressão de que quer fazer esse ou aquele procedimento, como que é o uso do colágeno por boca? Eu sei que tem uma pressão muito grande, todo mundo quer tomar. Se falar que tem colágeno, a pessoa toma. Funciona. Então, vamos pensar o que é colágeno. Eu tô perguntando isso, gente, pelo seguinte, porque se você toma uma proteína, uma proteína, ela é digerida e ela é quebrada em aminoácidos. E ninguém garante que esses aminoácidos, depois de absorvidos, vão se juntar e formar aquela proteína que você comeu. É como se eu comesse uma palavra e cada letra se separasse e ela se juntasse para formar outra palavra. Então, os médicos têm os que não são dermatos, têm um certo desconforto com essa ideia de tomar colágeno por boca. Então, eu queria ouvir a opinião do especialista, porque eu queria acabar com esse sofrimento de falar para os meus amigos que não funciona. Então, vamos lá. O colágeno é uma proteína gigante, que é óbvio que não vai ser absorvida inteira, né? Ela vai ser sempre fragmentada. E quando a gente fala tomar colágeno, o que existem nesses colágenos orais são o que a gente chama de peptídeos de colágeno. São pedacinhos do colágeno e são peptídeos estudados que eles são sinalizados na pele. Então, são peptídeos específicos, sequências, né, de proteína que a pele poderia utilizar. Então, a gente não toma nesses shakes de colágeno o colágeno inteiro. Eles são já os pedacinhos e alguns pedacinhos são estudados como sendo mais adequados para a pele. Por exemplo, tem um que chama Verisol, tem um que chama Peptan, que são pedacinhos de colágeno que são estudados como interessantes para a pele. Como se fossem sílabas, assim. Como se fossem já sílabas, né? E aí, o que a gente fala? também. O melhor,
poucos em Dentro do comprimido. comprimido tem O essa melhor é melhor quando tem hidrolisado, que a gente fala que você... Pozinho, né? Que você mistura. A maioria dos colágenos acaba sendo assim. Alguns em comprimido, alguns em goma, mas principalmente em pozinho. E aí, o que nós tentamos fazer na dermatologia? Por exemplo, você vai no meu consultório e vai fazer um tratamento de estimulação de colágeno. Então, eu estou injetando no seu organismo um produto ou fazendo um aparelho que vai fazer seu organismo aumentar a produção de colágeno. Muitas vezes, o que você tem de proteína da sua alimentação não é suficiente para o teu organismo trabalhar. Então, a gente suplementa o peptídeo de colágeno, que é como se desse os tijolinhos para o teu organismo produzir o colágeno naquela fase que você está usando procedimentos que estimulem a produção de colágeno. Então, a principal importância dos peptídeos de colágeno é quando a gente está fazendo procedimentos que estimulem a produção de colágeno. Aí tem outros pacientes, por exemplo, veganos, pacientes vegetarianos, que às vezes não têm um aporte de proteína adequado, pacientes bariátricos, às vezes, né, que têm dificuldade com a proteína. Então, às vezes, a gente suplementa mais. Mas, na grande maioria das vezes, não precisa tomar a vida inteira os peptídeos de colágeno. A gente foca principalmente nessas fases de estimulação no consultório. Agora, não existem grandes estudos, né, randomizados, que possam... Que nem ninguém é o termômetro de si mesmo, né? É o controle de si mesmo. Então, não existe para dizer se eu tomasse ou se eu não tomasse, realmente Mas na área seria do uma Doc, diferença. na Mas sua faz área, sentido, né? o colágeno não vai trabalhar também no processo digestório ali? Ele não vai ser um auxílio? Não, ele Não. poderia trabalhar por exemplo, eu como cirurgião, depois de uma cirurgia, o colágeno pode ser importante para reparação, para reconstrução de uma cicatrização. Mas assim, na hora que você come, é que nem eu vou puxar ferro, aí eu vou comer mais proteína, porque meu corpo vai precisar da proteína, eu estou dando essa proteína para ele. Só que não precisaria necessariamente ser esse tijolinho de colágeno, Mas porque é a o proteína conceito de, por tem. exemplo, no lugar de comer o ovo depois da academia, tomar o whey protein, que também é uma sequência ali estudada mais fácil do organismo Absorver. captar do que seria uma carne ou um Mas ovo. não é É isso que nesse acontece. conceito, Vamos né? combinar que tem gente que toma colágeno todos os dias e tem creme com colágeno e tem um monte de coisa assim. Ah, mas aí já Aí é aí já é diferente. que não é Aí, por absorvido pela exemplo, pele. tomar colágeno todo dia pode ir no sentido de uma fonte de proteína, né? Da mesma maneira que você come outras proteínas. Aí, muitas vezes, você pode tomar aquela proteína quebradinha em peptídeos que vão facilitar a absorção. Não tem problema. Agora, o benefício maior vai acontecer quando o seu organismo está produzindo colágeno a mais, que é no momento que a gente faz os tratamentos estimuladores de colágeno. Agora, colágeno em creme, daí já é outra história, né? Aí a ideia não é Não, grudar mas no se eu colágeno da pegar, se pele. eu pegar uma geleia de mocotó, igual que a gente Pois é. tinha quando era criança, que era o osso cozido para sair todo o mocotó do O osso, ossobuco. o ossobuco, tá cheio de colágeno, mas ninguém quer tomar isso. A gente quer comprar no shopping center um negocinho e Que vem mais fácil, porque já vem o pedacinho. Porque no ossobuco vai estar proteína gigante, vai. né? Vem os pedacinhos. Vou te desafiar a fazer um tempo de peptídeo lá. Eu vou Mas é comer, bacana. vou comer geleia de mocotó, daquelas que vinha com um copo, que a mãe ficava com o copo, lembra da propaganda? Lembro. Meio gelatinosa assim, né? Agora, o creme de Horroroso. o colágeno não penetra na pele, né? Aí o que eles chamam desses cremes com colágeno também são sinalizadores de aumento de produção de colágeno, muito mais do que colágeno em si, que é uma proteína Sim, mas gigante. existe uma pressão brutal dos pacientes querendo tomar. Existe uma pressão. Os ortopedistas também não usam para a parte toda de articulação, que daí é outro colágeno, né? Nem é o mesmo colágeno da pele. E também tem essa coisa da facilidade de absorção dos peptídeos que são estudados para osso, para articulação. Pacientes da geriatria também têm recomendação do uso de colágeno para articulação, né? Para Para evitar articulação, para ter a parte dores nas muscular. juntas, né? Agora, Vai sinalizar, mas Tem que como se é estudar um muito, a mais, né? É um não, plus, tem é que um a se mais. estudar muito, mas o ponto que eu estou querendo chegar, eu não estou fazendo nenhum contraponto, estou fazendo o guarda ruim, né, que nem eu falei, É. mas não estou fazendo contraponto. O que eu estou querendo chegar é que existe talvez um exagero comercial que as redes sociais fazem a pessoa sentir essa necessidade e que aí tem uma pressão muito grande no médico prescritor, o cara não prescrever, mas a fulana dá, o ciclano faz. Então, existe
uma pressão muito grande no Das paciente, mídias. no comerciante, no médico, no esteticista, em todas as Por pessoas, em isso que é todos os importante não envolvidos. tomar o colágeno ao acaso, né? O paciente vai ser sinalizado a hora que vai ser mais interessante para ele durante o processo do tratamento. Aí vem de novo aquilo que a gente conversou de individualizar o tratamento, né? Customizar o tratamento para cada paciente para entender se para você nesse momento precisa ou não, né, do colágeno associado. E então em alguns casos eu acho que pode ter benefício, mas esse uso como tudo, né? E todas as vitaminas que todo mundo toma, todos os milhares de Não, cada vitamina é a bola da vez. Agora é a B12, né? Agora tudo é B12. Todo mundo tem baixa de B12, tomando doses altíssimas de B12. não No tem um cons- paciente que não toma não quer vitamina tomar D no B12. consultório. E no Todo consultório mundo a toma. B12 é um problema, porque É. aumenta muito, muitas vezes, as espinhas, a oleosidade do rosto, né? Então, tem uma pressão não só de colágeno, mas de vitaminas. E aí, acho que, de novo, cada paciente tem que ser analisado. O paciente com uma baixa de B12, baixa de vitamina D, ele pode ser suplementado. Mas talvez nem todo mundo precise dessa suplementação. Só que todo mundo sai tomando, né? O vizinho Claro. toma, o amigo toma, todo Exatamente. mundo sai Até tomando. a posição na farmácia onde esses remédios ficam já favorece ali a automedicação. É E lógico. você vai pagar, tá ali na esquininha, gente, Eu vou B12, pegar, ouvi estou dizer. precisando. Não, né? assim, Creatina, uma pessoa que não tem nenhum distúrbio de absorção, uma pessoa não idosa, uma pessoa que não tem uma indicação formal, se ela se alimentar bem, ela não precisa tomar suplemento vitamínico. Ela precisa em situações especiais, em momentos especiais, onde tem Mas é necessidade. difícil claro que também se claro que tem a alimentar mulher na bem. menopausa que precisa resolver o problema do cálcio, é claro que tem o idoso que precisa. Eu não estou dizendo que não é útil, mas existe Não é para todo mundo, não é para assim, todo né? mundo, não é discriminado, né? Ô, doutora, Acho que esse é o mais tem uma importante. polêmica também com relação ao sol, Uhum. que o clínico geral, o geriatra, vai recomendar aquele sol forte, Para né? vitamina D? Por causa da Sim. vitamina D, por causa do cálcio. O Isso sol. já deu muita briga, né? E o que a gente sabe é assim, a vitamina D da gente, né? Você precisa do sol para converter a vitamina D. Mas quando você toma essa vitamina D, a capsulinha de vitamina D, ela já vem na fase ativa. Você não precisa do sol mais para ativar. Você já vem a vitamina D que você precisa. Então, é muito mais simples repor tomando a vitamina D com a dose adequada para o paciente do que tomar sol sem protetor solar, aumentando o risco de câncer de pele para formar a vitamina D, né? Então, isso é uma coisa que já foi muito discutida, vai sempre ter polêmica, mas o posicionamento dos dermatologistas e da Sociedade Brasileira de Dermatologia hoje é o benefício do protetor solar em relação à diminuição do câncer de pele e do envelhecimento é muito maior do que algum prejuízo que a gente pudesse ter na vitamina D, já que a vitamina D é muito Existe fácil outra de ser forma. reposta. Então, assim, né, normalmente a gente orienta que seja feito o uso do protetor e se o paciente tem baixa de vitamina D, repõe a vitamina D, que isso é muito E simples. nós que temos 50 anos, a gente cresceu ouvindo falar de passar o bronzeador na praia. Já pensou? Fazia O bronzeador, raíto de sol, E óleo de avião cenoura com e Coca-Cola. bronze, misturava, fazia folha os de próprios, figo. né? A gente tem paciente, até hoje tem paciente queimado, às vezes. A pessoa passa umas coisas, vê umas máscaras na internet de limão, com não sei o que, passa no rosto, os pacientes se queimam muitas vezes com essas fórmulas então caseiras. é um alerta também para esse fim de Super alerta. ano, com relação ao limão, da caipirinha na piscina. É isso aí. É surreal que a gente atende bolha, paciente Eu me lembro queimado. quando a gente era adolescente que faleceu, umas meninas fizeram um bronzeador caseiro e morreram de queimado. Você vira um Uma grande coisa queimado terrível, mesmo. O limão mancha mesmo, o limão da caipivódica, da caipirosca, vai manchar. O limão mancha, e não é só o limão, tem outras frutas que possam manchar também. A gente pode ter figo manchando, perfume pode manchar. Tem muita coisa que tem que tomar cuidado, esses produtos. E a folha, muitas vezes, né? A casca, a folha, a gente vê manchar mesmo. E só quando mancha, só fica manchinha, ainda é melhor, mas às vezes Pode chega a fazer formar bolha, né? bolha mesmo, grandes queimados. Então tem que tomar realmente cuidado. E muitas vezes não adianta só lavar. Você tem que lavar, mas tem que passar o protetor solar, que é para impedir essa ativação dessas. Isso chama fitofotodermatose, né? Isso quando acontece da exposição da luz. Então, não adianta muitas vezes lavar. A pessoa fala, mas eu lavei a mão. Mas além de lavar a mão, quando você se expôs mesmo ao limão, da caipirinha, do peixinho, tem que passar o protetor, que é para não sensibilizar essas substâncias com o sol. Então, tem que Ale, passar. na nossa época, dificilmente um homem ou também muitas das mulheres não faziam essas depilações tão radicais, Uhum. depilações a laser. A gente tem a famosa Playboy da Cláudia Hanna, que ela
super Famosa. famosíssima. E hoje em dia parece que já vem de fábrica sem pelo, quase todo mundo, né? Já está totalmente fora de moda ter pelo. Como que é isso? O laser para fazer isso, a depilação íntima, tem algum perigo, tem algum problema? O pelo, se Deus pôs lá, tinha alguma importância? Eu não estou querendo Acho que tinha ser mais uma importância. criacionista, mas existia alguma importância na proteção Acho da que região tinha mais íntima? importância no passado mesmo, né? Com relação às pessoas sem roupa, proteção. Eu acho que hoje em dia a maioria dos pelos realmente não tem mais uma relação tão importante com proteção. Bem na região íntima a gente pode ter, né? Na região ali em volta, né, do ânus, na região genital. Nariz também é uma área que você pode ter, né? Uma Sobrancelha? proteção, né? A sobrancelha aí já fica menos problemática, Não, né? mas a Mais sobrancelha é estética uma mesmo, né? proteção. Ela é uma O proteção. cílio, por exemplo, é uma O proteção. cílio, sim, mas a sobrancelha, ela acaba tendo uma proteção pequena, né? Porque a gente tem o rebordo do osso que protege mais. O cílio tem uma proteção maior com relação à entrada de Mas se coisas Deus no fez olho, né? Não, alguma É, razão... mas aí acho que é mais não, eu não quero ser pré-histórico. criacionista, mas quero Não, dizer, tem hoje, alguma importância? Tem algum hoje, problema? na maioria das vezes, a gente consegue fazer as depilações sem prejuízo para os pacientes. Muitas vezes a gente não depila totalmente, de maneira definitiva, totalmente a região íntima, porque pode estar relacionado com proteção, mas o resto do corpo a gente pode realmente depilar. O grande problema são os riscos das depilações mal feitas. Então, tem muito paciente manchado, tem muito paciente com queimadura, inclusive é importante de laser, porque acaba indo em lugares que não são especializados, usam energia alta, pele bronzeada não pode depilar, pacientes de pele de cor mais escura também tem que tomar muito cuidado com a depilação. Então, o risco maior é no ato do procedimento ter uma complicação do que uma complicação ao longo do tempo, né? Os meninos, eu tenho filho adolescente que só quer manter mesmo sobrancelha, cabelo, né? Os meninos também não querem mais Eles pelo. querem fazer. Então, né, antigamente era só os que nadavam, que daí tiravam o pelo quando não tinha essas roupas que Ciclista diminuíam por também causa de tirava da atrito, pele, né? É. Agora, hoje não, os meninos têm uma conotação de estética mesmo. E de uma maneira geral, não tem problema depilar, seja com métodos, né, de Nós botar temos com 50 mais, nós maquininha. estamos meio fora de moda, né? Os peludos estão pelu- fora de moda. O coitado do Tony Ramos, ele hoje não faria o sucesso que fez. Não, os meninos hoje não querem pelo, axila, eles não querem. É incrível isso, né? Como mudou esse conceito. Mas se for feito de maneira adequada, normalmente não tem problema. Agora, a região íntima é que muitas vezes as depilações definitivas a gente não faz tão próxima, né, da região ali das mucosas para deixar algum pelo de proteção. Mas o resto, que é o que aparece no biquíni, vamos chamar assim, pode depilar sem problema. Nenhuma questão aí com relação à proteção, então, portanto. Da maioria das áreas, não. Cílios, né? Como o Fábio falou, ouvido, assim. Não, esses e hoje, pelos de hoje a nariz. quantidade de mulher com cílio postiço Ai, meu é Deus. uma coisa incrível, né? Cílio postiço existe desde sempre, mas Peso, né? né, Aquele uns cílio. cilhões, aquelas pestanonas assim, tem muita gente, né? Muita gente. Na maioria das vezes também é só estético. O que a gente vê muitas vezes no consultório é reação alérgica aos produtos que são usados, por exemplo, as colas de cílio. Tem um negócio que chama permanente de cílio, que usa um treco assim que o cílio fica mais curvado, né, com um produto químico. Curflex, né? Não tem o negócio de fazer Esse era só Curviflex? mecânico, né? eu Você lembro só disso. fazia assim o cílio. Mas agora tem uns produtos químicos que. Curvex, né? O Curvex era o que. Mas aí era só mecânico, né? Você faz assim o cílio, é como se fosse fazer um babyliss no cabelo. Agora tem uns produtos químicos que coloca no cílio para o cílio ficar mais curvo. E aí tem muita alergia. A pálpebra primária é muito sensível. A gente pode ter muita dermatite de contato. E aí esses procedimentos estéticos têm o risco das alergias. Muita gente. Falando também um pouco da área masculina desse cuidado estético, a gente está vivendo um boom de implantes, né? Com novas técnicas, avanços muito importantes com relação a isso, né? Eu só fico vendo assim, tem um tanto de gente que aí fica careca durante uns 6 meses com aquele cabelo horroroso, mas depois vira um Sansão. Mudou muito a técnica de implante capilar e hoje ficou muito bacana, né? No passado você via a pessoa que fazia Vai ser o cabelo de implante, boneca. parecia boneca, aqueles tufinhos, né? Hoje tem técnicas geniais, robóticas e feitas por profissionais bem competentes. que é Mas fantástico. para mim não deu tempo, não tem de onde colher. Sabe, Não tem de onde colher. sabe? Você ganha, doutora.
Mas avançou muito, 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 muito mesmo. E os resultados são Vivemos um fantásticos. boom, né? E o Brasil é uma referência, né? O Brasil é uma referência Turquia, positiva, né? É a Turquia Positiva. Sabe também, que né? na Turquia, eu fui uma vez pra Turquia, eu não sabia dessa coisa há muito tempo atrás. Eu falava, meu, que tem tanta gente, né, de turbo, com essas proteções de cabelo, até que a gente foi descobrir que era por causa dos implantes. Mas tem que tomar cuidado com esses lugares que às vezes fazem muito popular e que daí é uma bagunça. Eu já vi fotos na Turquia, assim, de várias macas, uma do lado da outra, e pessoas sentadas, assim, fazendo implante de cabelo Eu como já se vi cara estivesse que ficou fazendo 7, 8 tatuagem. horas É. na hora de Mas cirurgia, aí deitado, precisa. 10 horas de Mas aí cirurgia. precisa um cuidado muito grande com higiene, né? Para que aquilo não infecte. É um procedimento cirúrgico que tem que ser feito com todo cuidado. E às vezes isso é feito como se fosse estúdio de tatuagem, sabe? Uma maca assim do lado da outra, e o pessoal fazendo. Então tem que tomar muito cuidado com a proposta, né? Do local onde a gente faz. E aqui o Brasil é referência positiva dos implantes de cabelo, porque os profissionais são bem qualificados. Isso é bem legal, né? Isso é bem legal. Agora, a questão do cuidado com a pele, o cuidado, o autocuidado com a idade. No início, você começou falando que o protetor solar hoje já está mais democratizado. Uhum. Você acredita que esses cuidados hoje também já são mais acessíveis? Porque a gente tem um público muito variado e alguém pode estar acompanhando o episódio dizendo, mas tudo é muito caro, tudo é muito complicado. Ainda é proibitivo esse cuidado dermatológico? A parte do skincare, você diz, né? Não. Hoje em dia existem produtos realmente bastante acessíveis. Como em todas as categorias, né, do mundo, sempre vai ter a linha premium, a linha mercado de luxo, vai ter a linha de custo ali, né, mais ou menos, e vai ter a linha de custo mais popular, e muitas vezes com produtos interessantes, que a pessoa consegue usar com custos bem acessíveis. Já tem para todos os bolsos e para todos os gostos. E a medicina estética, ela está coberta pelo Sistema Único de Saúde? Não, assim, nada de estética é coberto pelo Sistema Único de Saúde. Você pode ter algumas coisas que sejam reparadoras, né, consideradas dentro da estética, reparadoras. Por exemplo, tratamento de uma cicatriz, isso que a gente conversou desses pacientes com HIV que tinham um rosto, né, muito... Hoje em dia tem menos, né, mas que tinham um rosto muito estigmatizante, muito emagrecido. Se tiver algum impacto, por exemplo, a toxina botulínica, ela não é usada só para estética, ela pode ser usada na neurologia para muitos tratamentos, Na pode ser proctologia se usada usa na também, procto, na oftalmo. Fibromialgia. Então, se você tem um aspecto que não seja considerado só estético, aí muitas vezes a gente consegue que o paciente tenha uma cobertura, seja do seu convênio, seja do Sistema Único de Saúde. Mas a estética, por estética mesmo, não tem cobertura. Não, mas a estética não faz tão bem para as pessoas no sentido de autoestima, de melhorar a vida das pessoas. Eu acho que vai caminhar o dia que isso vai ser oferecido também dentro do sistema público. Porque, afinal de contas, você está Claro. fazendo bem para a saúde das pessoas de uma maneira ou de outra, não? A gente fica olhando e pensando no futuro, porque se a gente pensar que até os pacientes, né, diabéticos, obesos, que precisam hoje de tratamentos bons, né, que a gente fala para melhorar, muitas vezes não têm acesso porque são medicações de alto custo, a gente pensar que o Sistema Único de Saúde vai olhar para a estética é um sonho, acho que um pouco Sim, mas distante, porque né, se que a seria pessoa não muito tem bacana. acesso, ela muitas vezes vai procurar profissionais menos qualificados ou profissionais que não têm, vamos dizer, a formação que você tem, que outros tantos têm, e que poderia dar um tratamento dermatológico de extrema qualidade. Então, talvez fosse um caso Seria um sonho de no Sistema Único de Saúde bacana, ter disponível para que todas as pessoas tivessem acesso às mesmas possibilidades, não é? De cuidado, de saúde. Isso Claro. em todas as áreas da medicina, né? A gente vê que às vezes a não possibilidade de um tratamento faz com que a pessoa procure uma via alternativa, né? Às vezes remédios, como a gente falou, né? Comprando em lugares sem procedência, claro. sem nota. Sim, e com relação a isso, né, a gente vê hoje esse boom do uso das canetas emagrecedoras com impactos muito significativos na pele, que necessitam de cuidados, até mesmo de um cuidado, como a doutora disse, de uma medicina quase que integrativa, né? Porque você tem que olhar o que vai acontecer. A pele, se
olhar de baixo, igual você estava falando, o espelho, aí cai mesmo, né? Mas você sabe que existe até uma frase assim que é publicada, né, nos trabalhos internacionais, que a gente fala Ozempic Face, que é a face, né, da semaglutida, que o nome comercial mais conhecido é o Ozempic. Então é isso, as pessoas que perdem peso muito rápido, principalmente com um pouco mais de idade, depois, né, dos 40, 50 anos, as mulheres na menopausa, a primeira coisa que murcha é o rosto. E as pessoas realmente perdem a sustentação. Então, hoje já tem todo um trabalho na dermatologia, tudo estudado, para a gente já começar a trabalhar esses pacientes antes deles terem essa perda tão importante de peso. Então, o paciente chega no meu consultório e fala: doutora Alessandra, comecei a tomar, né, Mounjaro, Ozempic, eu pretendo emagrecer 15 quilos. Espera aí, né? Já tem que começar. Estimulação de colágeno com os procedimentos injetáveis, com as máquinas. Perdeu os meus 16 quilos. Poxa vida, vamos lá, nunca é tarde. A gente tenta fazer, né? E agora, é importante isso mesmo, porque a manutenção, a gente fala assim, uma pessoa assim, 50 a mais, ela, lógico, não tem que ser gorda, mas se ela ficar magérrima, ela fica com um aspecto que as pessoas olham e falam assim: nossa, você tá bem, né? Porque dá realmente um olhar. Tem estudo mostrando que quando tem essa perda grande do Ozempic, a pessoa pode ter uma sensação de 5 anos de envelhecimento no rosto. É muita coisa, se a gente for pensar. Claro. Gente, é lógico, é muita coisa. Então, precisa realmente... E já está tendo todo um olhar para isso, sabe? Dos médicos, de fazer essa prevenção, essa medicina associada. Suplementação vitamínica também, muito importante. Bariátrica, né? Que fazia todos os como a cuidados. bariátrica. Hoje a gente pensa com as Porque as canetinhas. a absorção, ela muda a absorção de vitaminas, sais minerais, nutrientes importantes, né? E o rosto sem gordura, sem nada de gordura, não é só as canetinhas emagrecedoras, esses atletas de alta performance, as pessoas que têm um índice de gordura muito baixo no corpo, depois de uma determinada idade, ficam com o rosto muito envelhecido. E, aliás, eu queria falar, eu conheço a Alessandra desde muito jovem, desde que quando entramos na faculdade. Primeiro que a dermatologia, ela está fazendo alguma coisa certa, porque ela continua com exatamente a mesma cara. Já o Olha Doc, só, olha só. Já eu, que não passo muita coisa, não posso falar o mesmo. igualzinho. E dá muito orgulho de ver você ultra competente, ultra ética, fazendo um trabalho lindo, onde você consegue disponibilizar para os seus pacientes o que há de melhor, mas sem vender a alma pro diabo. Isso é sensacional, dá orgulho pra gente ver. Obrigado, super obrigado por você ter vindo aqui. Um prazer, o lado ético acho que sempre tem que ser o principal, e o que vocês fazem aqui também, de fazer essa informação da gente, né, dos profissionais, poder chegar no público, as pessoas poderem ter acesso, isso é fantástico também, porque a Muito informação bacana. fica disseminada, né? Obrigada pelo Muito convite. obrigado por ter vindo. Tem Instagram? Como é que a gente te acha? É Alessandra_Romiti, R-O-M-I-T-I. Alessandra_Romiti, R-O-M-I-T-I. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Sucesso, gente. hein? Valeu. Obrigada.